E aí eu entro no papel absurdo que a Globo faz nessa coluna aqui. Aliás, ela tá repercutindo já tem gente aí falando umas coisas que eu discordo frontalmente, mas a Thaís Oyama escreveu esse absurdo no Globo, e eu falei sobre isso lá no Meteoro Brasil. Vamos trazer para vocês esse corte que eu acabei de gravar. Vamos lá. Colunista do Globo defende que a esquerda bate nos homens e os joga na extrema-direita. É isso mesmo que você ouviu. O Globo resolveu dar alimento para os Red Pills e para a extrema-direita, obviamente. Vamos falar sobre esse texto difícil de digerir com o nosso Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Eu já estou tentando manter a calma, gente. Como é difícil tratar desse assunto, né? Que esse assunto, deixa eu falar uma coisa para vocês, a infiltração dos Red Pills é o celeiro do próximo Bolsonaro, tá? Uhum. É daí que vai sair, com a cumplicidade de muitos produtores de conteúdo que ficam aí falando de saúde masculina. Deixa eu falar uma coisa, falo do meu lugar de fala perfeito. Homem tem mais é que se ferrar mesmo, tá? Eu incluso. Eu não tô poupando ninguém. Eu não tô poupando ninguém. Eu falei. Ai, mulher, né? Não. A gente tem mais aqui pra casa do cacete. Mas quem escreveu isso, infelizmente, e até você elogioso, tá? Ela sabe fazer entrevista, é uma jornalista talentosa. Infelizmente fez muita assessoria de imprensa para militar ultimamente, né? Mas a autora desse texto, que viralizou nas redes sociais lá, principalmente no Blue Sky, a Thaís Oyama, que voltou a ser colunista da grande imprensa lá no Globo, e escreveu isso aqui. Vamos lá, vamos ler a pecinha, e aí eu vou lembrar uma coisa que eu escrevi faz um tempo. Ao desprezar os homens, a esquerda os joga nos braços da direita. A extrema-direita promete restaurar a burdoadas o reino perdido dos homens. A esquerda os trata a sopapos. Eu vou lendo e você vai ficar com muita raiva, tá, Ana? E depois você solta tudo, que eu tenho certeza que você tem muito a falar sobre isso. Vamos lá. Atende pelo nome de heteropessimismo, o novo assunto predileto de certas rodas femininas. O termo reflete o desencanto que as mulheres dizem sentir em relação aos homens heterossexuais de que se aproximam na esperança de encontrar um par amoroso. O pessimismo, afirmam, vem de eles se mostrarem imaturos, egoístas ou sumirem depois de um encontro que, ao menos aos olhos delas, parecia promissor. Nas muitas reportagens publicadas sobre o assunto, chama a atenção a ausência de entrevistados homens, assim como a unânime responsabilização do gênero pelo mal-estar feminino. Segundo diz uma psicóloga, os homens frustram as expectativas das suas parceiras potenciais porque carecem de empatia, autoconhecimento e vontade de evoluir. Para outra especialista, apenas se eles repensarem esse comportamento machista, os seus privilégios e aprenderem a se relacionar de forma correta, mas empática, justa e emocionalmente engajada, deixarão de ser fontes constantes de sofrimento para as mulheres. O heteropessimismo é mais uma das modas que contribuem para a ideia de que é preciso reformar os homens. Trata-se de uma convicção com origem da doutrina identitária. Aí que começa a maluquice. Vamos lá. Desculpa. Meu Deus do céu. Em sua forma mais simplista, propalada. Existem pessoas desprivilegiadas e oprimidas, e elas não são desprivilegiadas e oprimidas, sobretudo, por conta das suas identidades. É o caso de mulheres, negros e trans. Na outra ponta estão os privilegiados e opressores, que da mesma forma são privilegiados e opressores por causa das suas identidades. Homens brancos, heterossexuais, são as principais representantes dessa categoria, e no topo da pirâmide da vilania, eles precisam ser reconstruídos. Começamos muito mal e o negócio piora muito. Eu vou poupar vocês do texto todo e você ler só o último parágrafo. A extrema-direita promete restaurar a bordoadas, o reino perdido dos homens. A esquerda os trata a sopapos. Juntas, prestam inestimável serviço ao que há de pior no cardápio da polarização política no mundo e garantem, quanto às eleições que estão por vir, um fundamentado pessimismo, nesse caso, extensivo a todos os membros. Deixa eu falar uma coisa, tá?
falar uma coisa meio óbvia, né? Primeiro, a misoginia é ambidestra, né, Ana? Ela até muda de ideologia se você posicionar muito bem, né? Se pagar bem, Nossa, mas ela paga faz um serviço, assim, um negócio... Acho que é melhor que a misoginia deve ser só a fórmula da Coca-Cola. É um negócio que é fantástico. Você adapta e o negócio funciona direitinho, do mesmo jeito. Uhum. E aí o que me coloca é o seguinte, claro que eu gosto de situar muito mais o feminismo na esquerda, mas a luta feminista é muito mais do que o campo ideológico da esquerda, é uma luta histórica, né, de repressões e disso tudo. E aí, eu resgato um texto que eu escrevi faz um tempo, que deixou, inclusive, o retratado muito puto. Eu falo isso com propriedade, que ele mandou e-mail, foi um negócio meio complicado, que foi aquele Thiago Schultz, o Calvo da Campari. Só que eu não vou falar do Calvo da Campari, eu vou falar do fundamento ideológico que fiz nesse texto. Na época, quem cobriu bem esse assunto fui eu e a Marie Declerc, lá, quando ela estava no UOL. Uma baita repórter, aliás, que ela fez até um perfil mais completo, com infográficos e tal. Mas eu escrevi isso aqui naquele tempo, tá? O que é Red Pill? Primeiro, importante, assim, esse corte não vai ficar só na nossa bolha do chat, né? A gente vai falar com outras pessoas, então é importante explicar. O que é Red Pill? Red Pill é a teoria dos masculinistas, que vem do filme Matrix, das irmãs trans, Lily e Lana Wachowski. Na época, elas não tinham transicionado. É inspirado na pílula vermelha entregue pelo personagem Morpheus, interpretado pelo ator Lawrence Fishburne. A pílula vermelha desperta no personagem Neo, Keanu Reeves, para o mundo real dominado por máquinas num futuro cyberpunk. O filme foi adotado pela comunidade nerd, fã de games e de ficção científica, e pelos incels, sigla para celibatários involuntários, jovens homens que têm dificuldade com as mulheres. Em maio de 2020, tentando se apropriar do filme Matrix, o empresário de extrema-direita Elon Musk, atual dono do Twitter, disse para pegar a pílula vermelha. Ivanka Trump, a filha do ex-presidente americano, respondeu ao tweet: peguei. A diretora Lily Wachowski reagiu ao post: fodam-se vocês dois. Sua irmã Lana Wachowski lançou o filme Matrix Resurrections em dezembro de 2021. Embora não seja tão impactante quanto as demais produções, Resurrection é um recado para a extrema-direita que tenta sequestrar a obra de ambas. Um movimento que influenciou a onda Red Pill no Brasil, masculinismo que ataca as mulheres, sobretudo as feministas, não é novidade internacional e muito menos a onda Red Pill. Há um movimento online chamado Men Going Their Own Way, o MGTOW, que ganhou popularidade na alt-right dos Estados Unidos desde 2001, através de um manifesto online. Esta mobilização americana pode ser traduzida como homens seguindo seu próprio caminho. O MGTOW é um movimento masculinista, antifeminista, misógino e que prega a separação dos verdadeiros homens de mulheres que buscam seus direitos sociais. É conhecido como a manosfera. Ele foi propagado em 2014 por Milo Yiannopoulos, polemista famoso do site Breitbart News de Steve Bannon, ex-guru de Donald Trump e de Andrew Breitbart. O movimento também se mobilizou nas redes de incel como Reddit e outros fóruns anônimos. Thiago Schultz virou piada entre streamers de esquerda como Cauê Moura e Luiz Matos. Em lives bem-humoradas, Luiz chamava Schultz do cara de terno. Cauê tirava sarro do vídeo do coach, reclamando que prefere tomar Campari ao invés de cerveja. Por que eu resgatei isso aqui, gente? Escrevi isso aqui em 2023. Isso aqui para eleger o Elon Musk, isso aqui para eleger o Pablo Marçal, isso aqui para eleger uma liderança que ainda não está no nosso radar, é isso aqui. E o Globo tá dando corda para esse tipo de discurso. Exatamente para esse tipo de discurso. E infelizmente na pena de uma mulher, né, ainda por cima. Não é a primeira... Não. Mulher que participa da própria opressão, isso aí não me espanta tanto, assim, na verdade. Uhum. Faz parte dos mecanismos de opressão também você convencer alguns dos oprimidos a te apoiarem, porque isso faz parte também da lavagem cerebral que perpetua, né, os mecanismos de opressão, assim, isso, enfim, faz parte, né? E sempre tem alguém que acha que agradando aqueles que te desprezam, você vai conseguir algum tipo de desconto. Aliás, né, isso,
Isso aí eu não tô falando da Thaís Oyama, tá? Mas, assim, sempre tem, né? E é uma coisa, assim, a ser levada para o psicólogo, né? Assim, também, enfim. Falar, por que você tá tão interessado em agradar aqueles que te desprezam, assim, né? Mas, voltando para o texto da Thaís Oyama, esse eu diria, Pedro, que é um caso clássico, assim, de identificar o problema, mas não compreendê-lo, mas não identificar ao mesmo tempo, né? Não conseguir entender o que está acontecendo. Porque veja que homens estão cada vez mais indo para a extrema direita, isso tem se notado, né? Que isso parte de um ressentimento em relação às mulheres, possivelmente. Mas veja o que é o problema do enquadramento, né? Na hora de você construir um argumento. Você poderia muito facilmente dizer: estes homens se recusam a aceitar que eles perderam uma posição de superioridade que lhes permitia oprimir mulheres, e por isso eles têm uma reação, né, uma reação política, né, na tentativa de manutenção de seus privilégios. Mas você escolhe, né? Você escolhe enquadrar esse problema dizendo, bom, é uma frase que é tirada exatamente do mesmo manual de opressão. A culpa é das mulheres, porque as mulheres ousaram, veja que absurdo, se manifestar a respeito, né, daquilo que acontece, né? Ousaram reclamar, ousaram pedir por espaço, ousaram dizer, mano, não aguentamos mais, né? E aí, veja, pô, mulher, por que tu não se recusa a ser submissa, se recusa Agora a o menino tá chorando, né? mulher. Olha lá o que você fez com ele. Você não quis ser submissa, você não quis ficar no seu lugar, você não quis, né? Você quis aí o seu lugar de respeito na sociedade. Tá aí, ó, Bolsonaro eleito até 2050. É basicamente isso. Não pode criticar o homem, porque senão eles vão lá e eles vão eleger a extrema direita. É basicamente isso que está sendo dito, né? Que forma distorcida de enquadrar o problema, né? Que Me tal, trata bem, né? mulher, senão eu viro nazista. Exatamente. A mulher não quis ficar comigo, vou virar nazista, né? Sabe, como que isso pode fazer algum resquício de sentido, né? Cara, desculpa, eu não consigo compreender, assim, como no ano do Senhor de 2025, esse tipo de argumento ainda é reproduzido, né? Quando a resposta para isso é, meu amigo, vai pra porra do terapia, vai viver a sua vida, que inferno, vai tratar melhor a amiguinha do trabalho, as amiguinhas da farra. Você ser um ser humano decente? Funcional, ninguém tá nem pedindo assim, muito. Um mínimo de decência, e aí o que vocês são? Extrema direita, né? E esse é o problema. E aí eu concordo, aquela coisa, eu concordo com o problema identificado. De fato, tá difícil. Não, de fato tá difícil. E assim, né? Heteropessimismo é uma realidade. Existe aí Mas a resposta não é nazismo. A resposta não é nazismo, tá? Mas a outra questão é essa, assim. Aliás, e tem um agravante muito sério nesse texto, que ela não põe só o feminismo como problema, mas põe todas as questões chamadas de questões identitárias, né? Isso é gravíssimo, gravíssimo, e isso contamina até mesmo o discurso da esquerda, que a gente sabe, né? Essas questões identitárias são menores, isso pode afastar o público. Que bom, né? Então tudo bem. Aí você cria um celeiro de racista, um celeiro de transfóbico, Não, porque a gente não é importante, entende? Né? O importante mesmo é manter o poder dos homens brancos, né? Mas vai lá. Tudo isso que eu estava falando, concordo com a
premissa, embora ela tenha sido completamente distorcida, de que muito das guinadas à direita que a gente está vendo e dessas loucuras reacionárias e, enfim, retrocessos todos são, de fato, uma reação, né? Uma reação não apenas a homens que se veem ameaçados e sentem que perderam a masculinidade e o poder, porque de fato perderam uma posição de superioridade. Isso eu entendo, deve doer pra cacete, né? Você é rei do mundo, dono da coisa toda, pode fazer o que você quiser, e de repente alguém diz que não, você vai se jogar no chão e espernear, como toda criança, né? Então, e outras coisas também, a gente vê nos mesmos moldes, uma reação das elites ao ver os mais pobres ganharem espaço, enfim, a gente está vendo uma série e é por isso que se chama de reacionarismo também, né? A gente está vendo uma série de reações a avanços, e nesse momento a gente está num momento de retrocesso, né? Sim. Isso. Agora, abraçar isso e dizer, não, então não vamos avançar, porque o avanço provoca reação nas pessoas contra os avanços, né? E por isso nós devemos retroceder voluntariamente, que é para não ofender o quê? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Sim, os homens dominaram a disputa aí de gênero e tal, mas nós somos reis de um mundo miserável, né? Um mundo em que a gente fazia as mulheres sofrerem. Acho que a gente pode ser um pouco melhor que isso, né? Acho que dá pra abdicar um pouquinho desse poder. Demais? Não é pedir demais? Pedir demais? Não. E aí, ai meu Deus, vocês mulheres estão querendo dominar o mundo, vamos pra puta que pariu. Não, pelo amor de Deus, domina. Puta que pariu. Sabe, as pessoas só querem ser tratadas de forma decente. É só isso. É pedir demais? Aparentemente né? Para a coluna aí pedir demais. Vamos misandria já. Vamos para o nazismo aqui, porque a mulher pediu para ser respeitada. Deus o livre. Né? Enfim, ficamos por aqui antes que eu perca um pouquinho mais a minha paciência. Ficamos, antes que a gente tenha um corte Senhor dos Anéis, mas foi maravilhoso conversar sobre isso. Mas cuidado, gente, que se vocês pedirem direitos humanos básicos aí... Os homens viram nazista. Não, eles vão ser obrigados a virar nazista, gente. Vocês têm que compreender isso. É inevitável para a cabeça do homem, porque ele não consegue pensar direito. Vamos lá, ficamos por aqui, antes que alguém me acuse de ser misântrica. Voltamos em instantes para mais assuntos emputecedores do dia. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.